Então, voltando, precificação não é algo que pode ser uma receita de bolo e que vai ser algo que eu vou falar pra vocês. Ó, gente, vocês vão fazer o seguinte, o cartão custa tanto, vocês vão cobrar tanto. Por quê? A precificação não posso tirar da minha cabeça. E cada empresa, ela tem a sua realidade. Então, eu preciso analisar algumas coisas para que eu faça uma precificação correta e eu evite, gente, de fazer aquele ciclo que eu comentei com vocês. Por exemplo, eu fico ali no giro, né? Então, eu dependo de um dinheiro que entra hoje para eu pagar a conta amanhã. E isso eu vejo até com nossos fornecedores, às vezes isso acontecendo. Ele tá dependendo ali de eu pagar aquele boleto para ele pagar outra conta. E isso não é saudável para nenhuma empresa e para nenhum empreendedor, né? Aliás, assim, a gente não começou a nossa empresa para isso, né? A gente começou pra gente ganhar dinheiro, pra gente ser feliz, pra gente ter liberdade, pra gente poder fazer mais. Então, por isso a gente precisa fazer a precificação certa, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês alguns pontos muito básicos que a gente precisa analisar quando a gente vai fazer uma precificação. E, gente, olha só, anotem, tá? Escutem o que eu tô falando pra vocês e tentem aplicar. Se vocês acharem em algum momento que o que eu tô falando é besteira, vocês façam mesmo assim, não vai custar nenhum real pra vocês. E aí, se depois de um tempo fazendo, vocês continuarem achando que é besteira, vocês param de fazer. Por que eu tô falando isso? Porque eu achava que era besteira, tá? Eu achava que era besteira, eu fazia tudo, tá entrando aqui, eu tô gastando ali, tá dando certo, eu tô ganhando dinheiro, tá ótimo assim. Só quando eu quebrei a cara com isso, que eu achei que eu tava lá em cima, quando na verdade eu tava caindo num buraco, foi que eu acordei pra isso, tá? Então, eu entendi na dor, no erro, que o que eu tava fazendo era completamente errado. E hoje eu faço o que eu vou falar pra vocês aqui. Então, se vocês não quiserem ter que passar por esse buraco que eu passei, façam e depois me falem se vale a pena ou não, tá? Então vamos lá, para precificar aí o seu produto de forma correta. O que a maioria das gráficas hoje faz? Meu cartão custa R$50 lá na gráfica, onde eu terceirizo, eu vou ganhar 100% e vou vender por 100, certo? Isso é o que a maioria faz, mas gente, você não tá ganhando R$50, você não tá vendendo por 100%, tá? Por quê? Porque para você ter a sua gráfica hoje, você tem uma coisa que se chama custo fixo. Isso aqui, gente, vai ser algo que vai ser assim, individual para cada pessoa. O que entra nesse custo fixo? Anotem: aluguel, água, luz, telefone, internet, importante. O seu prolabore e do seu sócio, marido, algo assim, se vocês dividem, vocês tiram um pouco para cada um, enfim, tem que ter o seu prolabore, tá? Anúncio, isso eu vou abrir um parêntese aqui para vocês. A conta de anúncios da Pug, hoje, eu tenho um fixo, ela faz parte do meu custo fixo, tá? O que esses anúncios? Google, Facebook, Instagram, rede vizinha, que a gente vai usar aí para fazer o anúncio para outras pessoas, para as pessoas enxergarem a gente. E por isso que a gente hoje tem 53 mil seguidores, ok? Nenhum comprado, graças a Deus. Demorou, tem 7 anos que a gente tem a empresa, mas tem 53 mil seguidores lá e a gente tem uma taxa de engajamento muito boa. Enfim, por quê? Porque a gente investe em anúncios. Se você ainda não investe em anúncios na sua gráfica, é algo que você precisa começar a considerar agora, tá? Porque não existe um crescimento de uma gráfica sem anúncio, ok? Eu não vou aprofundar nisso, porque é assunto para outra live, é algo muito profundo, mas aqui entrando na precificação, a gente tem ali um valor mínimo de custo fixo para esses anúncios, tá? Às vezes a gente vai passar
aumentar esse investimento, mas reduzir jamais. Não existe você reduzir esse valor, ok? Porque é o seguinte, vamos imaginar que tá fraco o movimento. E aí você fala assim, nossa, eu tô investindo, sei lá, vou jogar 3 mil reais em tráfego. Eu vou diminuir esse valor. Você tem que pensar no tráfego como se fosse o seu funcionário, seu colaborador. Se o mês está fraco, você não vai reduzir o salário dele, certo? Então você tem que pensar no seu anúncio dessa forma. E se o mês está fraco, se as vendas estão fracas, é um motivo para você aumentar e não diminuir os anúncios, tá? Então isso é muito importante. Então você vai colocar aí o aluguel, água, luz, telefone, seu Prolabore, os anúncios, né, que você vai fazer e tudo que você tem aí de custo fixo para sua empresa funcionar, tá? É muito importante. Letícia, eu não pago aluguel, então você não vai colocar. Mas é um financiamento da sua casa? Você faz em sua casa? Você paga o financiamento da sua casa? Para sua gráfica existir, você precisa desse espaço, desse funcionamento? Então ele cabe nos seus custos fixos, tá? Então você precisa anotar isso aqui e ter numa planilha de uma forma muito, mas muito clara, tá? Você precisa ter os seus custos tributários. Então, eu coloquei aqui um bichinho aqui, mas vocês entenderam. Seus custos tributários também tem que estar muito bem esclarecido. No caso de média empresa, você precisa aí, você vai ter o Simples, o DARF, o FGTS. No caso do MEI, você vai ter taxas muito menores aí. Detalhe, se você não tem CNPJ, vou abrir esse parêntese aqui agora. Então você vai abrir um CNPJ amanhã. Por quê, gente? Primeiro passo para você ter o que eu sempre falo aqui, né? Que eu criei o perfil com esse nome, não foi à toa. Para você ter uma gráfica rica, é você enxergar a sua empresa como uma empresa, como uma gráfica. Então, se você não enxerga a sua empresa como uma empresa, dificilmente o seu cliente vai enxergar. O que é que ele vai falar? Ai, a menina lá dos cartões. Ah, não, a menina lá que faz sacolinha. Ai, não, o menino lá que faz a arte pra mim. Então, ela enxerga sempre assim. Se em algum momento da sua gráfica você aumentar o seu valor, você vai estudar, você vai conseguir entender mais sobre o processo gráfico, você vai conseguir agregar produtos de mais alto valor, mas na hora que você chegar a isso pro seu cliente, que você não ensinou que você é uma empresa, ele vai achar que não vale, tá? E eu passei por isso lá atrás também. Tá bom? Então, eu trabalhava na empresa do meu tio, né? Quando eu saí, eu montei na minha casa mesmo, era algo que era um bico, e assim era. E aí, aqueles clientes que me conheceram naquela época, eles não pagariam, um exemplo, 7 mil reais para fazer uma marca comigo hoje, tá? Então, eu tenho clientes desde aquela época, mas eles tiveram que ver toda a minha evolução para eles acharem que eu sou digna do dinheiro deles. Não somente para os 50 reais, não somente para os 20 reais, 30 reais, mas agora para o dinheiro de verdade, tá? Então, é necessário que você trate a sua empresa como empresa e você como profissional. Então, você tem que anotar aqui seus custos fixos e seus custos tributários em uma planilha. O que mais? Tecnologia. Custo que você tem que considerar. O que eu englobo nesse custo aqui de tecnologia lá na Pug Mídias? Seguinte, tudo que eu uso para atender os meus clientes bem, para melhorar a experiência deles e para ter um serviço melhor. O que é isso? São sistema de atendimento do WhatsApp, que hoje meu é pago, então ele tem que entrar aqui nos meus custos. São os softwares que eu uso, por exemplo, para acompanhar os meus pedidos. Ele também é pago. Hoje a gente tem o Trello e ele é muito bom, usei ele muitos anos, tá? E ele tem a versão gratuita, né? Então, quando o meu fluxo aumentou muito, eu tive que passar para um pago para ficar melhor, para organizar melhor.
Mas no mínimo um Trello aí você tem que usar para organizar seus pedidos, tá? Muito importante. WhatsApp, né, o atendimento ali, os softwares de design que a gente usa para os nossos colaboradores terem acesso aos bancos de dados, Shutterstock, FreePic, Envato. Isso é muito importante, gente, para o seguinte, para a gente conseguir oferecer um trabalho melhor para o nosso cliente, tá? Então, em vez de ficar só pegando a logo do cliente, jogando lá e fazendo uma arte jogada, que eu costumo dizer que as gráficas hoje elas fazem essa arte jogada. Eu pego o telefone, eu pego o endereço do jeitinho que o cliente me mandou e coloco lá. E é isso, tá aqui sua arte. Isso não é arte. Isso é uma coisa que você jogou lá no computador e colocou no tamanho de um cartão, tá? Um cartão, um panfleto, enfim. Então, você tendo esses investimentos, você tem um produto melhor, tá? E você pode cobrar mais por isso, porque você sai na frente das outras gráficas, como um exemplo, a Pugmedias. A Pugmedias hoje, gente, de verdade, ela não é comparável com outras gráficas. E quem tá falando isso não sou eu, são os próprios clientes. E se vocês acharem que é mentira, dá uma olhada lá nos feedbacks dos clientes e nas nossas avaliações que você vai ver. Tem gente que comenta exatamente isso. Isso é incomparável, não dá para comparar com outra gráfica, enfim. Por quê? Por conta desses investimentos, tá? Então, eles têm que estar aqui também no custo da nossa precificação, tá? Sistema financeiro também, tá? A outra coisa muito importante que eu tenho como custo hoje são o armazenamento. Quando eu comecei, a gente armazenava tudo em disco local, usava HD mesmo, né? Mas o que acontece? Quando a gente quer ter liberdade, e pra gente que é empresário isso é importante, e também segurança, a gente não pode depender de disco local. Porque às vezes o seu computador queima. Já pensou você perder os arquivos de um cliente? Que canseira que vai ser? Não é responsabilidade sua manter, mas é muito mais fácil quando você mantém, porque o cliente sente mais facilidade em voltar a fazer com você. Ah, não, você já tem minha logo aí, né? Ah, não, você já tem meus dados aí, pode fazer do mesmo jeitinho da anterior. Isso acontece muito aqui conosco, então é importante a gente ter. Hoje, agora eu vou falar sobre redução de custos, mas hoje a nossa equipe de design ela é toda remota. Então eu tenho um software de armazenamento, que é o Dropbox que eu uso hoje, tá? Indico porque ele é bom, mas ele é bem carinho assim, mas ele é bom, né? Então pra nós faz todo sentido usar, porque como os nossos designers hoje eles são remotos, eu consigo acessar de qualquer lugar. E a gente viaja, eu e meu marido, a gente viaja muito e a gente consegue trabalhar, acessar os arquivos de todo lugar que a gente está. Então isso também é muito importante, tá? E entra aqui nos custos de tecnologia. Então, gente, só fazendo um review, voltando, é muito importante que você tenha isso documentado, porque você não vai conseguir fazer a sua precificação se você não tiver isso aqui. Ter dados é a primeira coisa para você precificar qualquer coisa, tá? Porque senão é aquele negócio. Você trabalha e não vê dinheiro, tá? Juntamente nesses custos aí, vai chegar um custo muito importante, que é o custo dos investimentos. Planejamento para sua gráfica crescer, investimento, tá? E aqui vai entrar o quê? Cursos que você tem que fazer para você se profissionalizar, para você ser um empresário melhor, para você gerir os seus funcionários, para você, por exemplo, saber os processos que você tem que fazer para reduzir seus custos, para ganhar mais dinheiro, para ter mais lucro. Então esses custos entram aqui, ó, nos investimentos, tá? O que mais que entra nesses investimentos? Tudo que você compra para sua empresa, tá? Tudo. Ah, comprei um ar-condicionado. Quantas parcelas? Essas parcelas, eu comprei em 10 vezes. Então, por mês, você tem um custo, vamos pôr, R$300 por mês do ar-condicionado que você comprou. Anotar bonitinho lá na planilha de investimentos, ok? R$300 por mês durante 10 meses, o começo e o fim ali, você vai ter documentado. Comprei uma máquina, comprei um computador, tudo documentado. Por quê? Você vai ter isso aqui que é muito importante. Gente, vocês comprem um computador hoje.
Amanhã, você parcela em 12 vezes. Amanhã você esqueceu, comprou, tá? Aí chega assim, seu celular estraga, e você pega e fala assim, eu vou comprar outro celular aqui, né? Porque eu tô precisando. Aí você compra o seu celular parcelado em 10 vezes. Só que você ainda tem as parcelas do computador. E aí você tem a parcela do celular. Aí você pega, depois daqui 2 meses, você já esqueceu que você comprou o computador e o celular. Aí você fala, nossa, eu tô precisando de uma máquina, vamos supor, eu tô precisando de uma impressora, eu vou comprar essa impressora agora. Aí você aumenta mais parcelas. E o custo do seu investimento ali mensal, se antes ele tava em R$300, agora ele já tá em 900, porque você já fez mais 2 compras sem terminar a primeira. E aí é onde entra o perigo, que aí é onde você começa a perder o controle. Porque até aqui tudo bem, custo fixo, você já sabe de cor e salteado o que você precisa. Você sabe que você tem seu aluguel, você sabe que você tem que pagar água, luz, telefone, você sabe o que você precisa. Aqui você já sabe também, né? Você já vem as guias mensais pra você já sabe. Tecnologia talvez você nem tenha, então, mas você vai começar a implantar agora. Você tá me acompanhando aqui, você vai começar a implantar, porque isso aqui faz toda a diferença, tá? E agora aqui é onde a gente se perde. Aqui é onde o negócio pega, justamente pelo que eu falei com vocês. Que a gente faz o quê? A gente esquece que fez, tá? Então você tem que ter isso aqui. Por quê? Gente, você tem que saber se o que você tá fazendo ali, se o que sua gráfica tá faturando, se ela comporta o prolabore que você tá tirando, se ela comporta os investimentos que você tá fazendo. Porque senão, gente, é quebrar. Vai chegar uma hora que a sua conta vai estar maior do que você tá gastando muito mais do que você tá ganhando. E de fato a gente faz muito isso. Eu fiz isso lá atrás, tá? Eu tive uma conta de 60 mil reais no cartão que eu não sei de onde saiu. Eu tinha um cartão black, eu falava assim pro meu marido, pode deixar que eu vou passar o preto. Nunca tive, né, um cartão preto. Então, quando eu tive, nossa, o cartão pode passar. E ele foi passando. E aí foi onde a gente chegou, naquele momento onde a gente quase que quebrou. Assim, eu considero como se a gente tivesse quebrado. A gente só não desistiu. Mas a gente chegou, assim, no zerado, tá? E não faz tanto tempo, assim. Faz 2019, 4 anos. Então, não faz muito tempo, tá? Então, a gente conseguiu recuperar. Mas fazendo isso aqui, ó, de forma tintim por tintim. E aí você vai falar assim pra mim, Letícia, eu não consigo organizar, eu sou muito ruim com planilha, eu não dou conta de organizar direito. E o que eu vou falar pra você? Eu te entendo, porque eu sou exatamente assim. E eu sou uma bagunça, pra falar a verdade. Se dependesse de mim, o negócio tava como já era antes. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada poder pessoal. E o poder pessoal que a gente tem, no geral, é a gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente entende também as nossas limitações, certo? E hoje eu tenho o Péricles, que é meu marido. Nós dois somos sócios na PagMídias. Ele me ajuda muito em tudo. Então eu sou a pessoa que apareço, ele é a pessoa do background. E ele é essa pessoa que organiza o financeiro ali, que documenta tudo. Gente, da PagMídias não sai uma balinha sem estar planilhado. É incrível, é incrível. Gente, ele sabe a quantidade de folhas de papel que ele comprou, tá? Isso é tão importante, é muito importante. E eu sei que eu não tenho essa capacidade, então eu tenho que ter alguém que tenha pra mim, tá? Ele não sabe fazer arte não, gente, então ele não é design. Eu sou, ok? Então vamos supor que ele não fosse o meu marido, o que eu ia precisar fazer? Ou contratar alguém que fosse especialista nisso, ou eu teria que dar um jeito de fazer. E como que a gente faz isso? Lembra que eu sempre compartilho com vocês as 5 páginas do livro que eu leio por dia? Então eu começo pequeno, eu começo anotando aqui, que é mais fácil, aí eu venho pra cá, anoto aqui também, aí eu começo a anotar aqui, e devagar eu vou anotando aqui e fazendo as anotações. Estabeleço uma meta pequena diária e começo, porque isso aqui é super importante, tá? Então a gente vai falar disso. Planilha tudo e mantenha isso em grande constância. Porque, olha só, vê comigo aqui. Se você tem esse aqui, ó, custo fixo, vamos pensar
10 mil, se você gasta 10 mil, certo? Custo fixo, aluguel, tudo mais. Você não tá considerando nada disso aqui. A sua gráfica hoje, ela fatura 20 mil. Se você acha que você tá ganhando uma margem de 100% e você fatura isso aqui, ó, sabe quanto você tá ganhando? Zero. Você tá pagando. Se você fatura menos de 20 mil, você tá pagando pra trabalhar. Tá? Então, aqui com 20 mil você tá ganhando nada. Você tá gastando aqui, que você nem colocou. E se você não fatura 20 mil, você tá pagando pra você trabalhar. Você tá se iludindo tanto que você tá ganhando dinheiro, mas é por isso que você não vê. E aí você não consegue ter algo super importante. Eu vou marcar até de vermelho aqui, que é isso aqui, ó. Caixa, tá? Se você não planilha isso aqui, impossível você ter isso aqui. E quando você não tem caixa, você paga mais caro em tudo. Você não consegue comprar um papel de promoção, você não consegue comprar umas bobinas de adesivo de promoção, você não consegue pagar seu fornecedor com antecedência para ele fazer um desconto para você. Tem um fornecedor de faca que ele é super engraçado. Eu faço os orçamentos com ele, aí é assim, ó. Eu fiz o orçamento hoje. O orçamento deu R$600 as facas. Ele fala assim, ó, se você conseguir me pagar hoje, eu te faço 500. O que eu faço, gente? Eu faço o Pix de 500. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó. Se eu não tiver, o que eu tenho que fazer? Esperar meu cliente pagar pra eu pagar ele. E aí eu vou ter R$100 a menos no meu caixa. Você entendeu? Então eu vou ter menos R$100 de lucro. Então, gente, isso é muito importante. Tá vendo? Tanto que é importante você documentar, pra você saber quanto que você tem que faturar, pra você pagar isso aqui e ainda ter isso aqui. É muito importante, porque senão você vai quebrar, certo? Então, é algo que eu costumo dizer o seguinte. Não existe nada mais perigoso do que velocidade sem direção. E aí, você vai crescendo, só que você tá tudo uma bagunça. Ou seja, você não tem direção, porque a sua vida você não tá documentado, ou seja, você não tem um GPS. Eu tô indo pra lá, eu tô indo pra ali, você tá totalmente no escuro, sem farol, e você tá a 100 por hora. Uma hora você vai encontrar um muro e vai bater, e esse muro vai destroçar você, ok? Então é muito importante você ter isso daqui. E vou só passar aqui pra gente conversar mais, porque é o seguinte, quando você tá nesse faturamento aqui, com esse custo fixo aqui, aí o dinheiro tá entrando e saindo, certo? Você tá vivendo no giro, porque você ganha, vamos supor, fechou um serviço de R$1.000 hoje, amanhã eu tenho que pagar meu funcionário, então eu tenho que ganhar mais 1.000 para eu pagar aquele funcionário que é 2.000, certo? Isso é um fluxo que não vai dar certo para você, porque isso é perigoso. Vou dar um exemplo meu para vocês, tá? Em 2020, minha avó faleceu, 2021, desculpa, minha avó faleceu e eu passei um período da minha vida assim escuro, preto mesmo, assim, eu fiquei uma semana sem trabalhar, sem nada. Eu não atendia o telefone, eu não respondia o WhatsApp, eu não entrava nas minhas redes sociais. Eu fiquei uma semana zero, sumi, tá? Eu fiquei 30 dias sem trabalhar. Eu trabalhava assim, ai, faz isso, ai, essa marca aqui, ai, eu gostei, pode apresentar, ai, faz assim, pode ser desse jeito, porque eu não tava bem. Se eu não tivesse isso aqui, o que tinha acontecido? Eu tinha quebrado. Porque como que eu ia pagar isso aqui? Se eu não tivesse isso aqui? E a gente é ser humano. Você acha que eu adorei ficar 30 dias sem trabalhar? De jeito nenhum, eu fico louca, né? Eu adoro trabalhar. Mas eu precisei desse tempo pra ir voltando. Esses dias pra trás, eu tive que ficar uma semana sem trabalhar porque eu tive dengue. Eu fiquei mal, assim, fiquei mal.
E aí, meu marido também teve dengue. Nós dois. Agora você imagina as duas pessoas de frente da empresa ter que ficar sem trabalhar porque tava mal. Então a gente tem os colaboradores, fluiu tudo super bem, deu certo, mas, enfim, a gente passa por esses momentos. E aí você queria, por exemplo, se você ter uma aguinha aqui, uma doença e ficar um tempinho só sem trabalhar, sua gráfica virar um caos, cliente te ligando, cancelando serviço, funcionário errando, você levando prejuízo, o aluguel vencendo, você não tendo dinheiro para pagar. Gente, terrível, terrível, tá? Então, esses são pontos muito importantes, tá? Mas vou entrar em outro aspecto aqui, quando a gente fala também de precificação. Se você trabalha só com produto barato, vai ser difícil você conquistar isso aqui, gente. Por quê? Quando você trabalha com produto com ticket muito baixo, que a margem também é baixa, quando você tem que trabalhar muito para você chegar num faturamento saudável que vai pagar isso aqui e vai te sobrar um pouquinho ali, para você reinvestir na empresa, para você girar, para você ter o investimento. E aí entra várias questões. Eu não posso falar para você o seguinte, você tem que aumentar o seu preço, porque eu não sei muito bem da realidade de como está hoje a sua gráfica, sua empresa. Então, hoje para você fazer um cartão na PagMídias, o mais simples, para você fazer 50 unidades é R$200. Se vocês tiverem dúvidas, vocês acharem que eu tô mentindo, pede o catálogo lá que ele vai mandar para você, meus vendedores mandam para vocês. Super simples, não vou mentir, não vou enganar vocês, mas é R$200 no mínimo para você fazer um cartão na PagMídias hoje. Eu sei se você tem condição de cobrar isso, não tem como eu saber. Então eu não posso falar para você, o mínimo que você pode cobrar num cartão hoje é R$200, porque eu estaria sendo extremamente irresponsável, eu não quero fazer você parar de vender, tá? Mas eu quero abrir um parêntese aqui, porque é o seguinte, gente, vocês estão nessa profissão pra quê? Vocês têm uma gráfica pra quê? É pra ganhar dinheiro, é pra ficar rico. Se ganhar dinheiro e ficar rico te incomoda, já vai ser difícil, você não tá na profissão certa, você devia ser funcionário, você não devia ser empresário, tá? Porque empresário existe pra ganhar dinheiro, ok? E eu aprendi isso depois das surras, ok? Então, é importante que você se abra para isso e entenda isso na sua cabeça. Que se você não acha possível ficar rico com sua gráfica, você tá na profissão errada. Porque, gente, é possível sim. Gráfica dá muito dinheiro, mas detalhe, vou reformular minha frase. Qualquer coisa dá muito dinheiro. Qualquer coisa. Eu aposto que vocês conhecem na cidade de vocês um cabeleireiro que ganha rios de dinheiro, milionário, que tem carrão e tudo. E eu sei que vocês conhecem o cabeleireiro que não tem a condição de pagar o aluguel do salão dele direito. Certo? Isso acontece. Existem restaurantes que ganham rios de dinheiro, donos milionários. Vocês conhecem. Existem famosos, Madeiro, eu tava almoçando lá hoje, lembrei. Enfim, um monte. Existem restaurantes que não conseguem manter aberto. Marmita R$10 e não tá vendendo o suficiente. Então a gráfica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, quando eu lutava para vender cartão barato, tudo barato, era tudo muito mais difícil. E aí eu fui buscar conhecimento, paguei uma mentoria de R$20 mil há uns anos atrás, eu e meu marido, pra gente aprender a ser empresário, tá? Se eu tivesse pagado isso antes, nossa, hoje eu já tava muito lá na frente, mas graças a Deus que eu paguei, porque agora eu posso estar aqui. E falando pra vocês que dá sim pra você ganhar muito dinheiro com a sua gráfica. Porque hoje, pra nós, as nossas vendas acontecem muito no automático. O cliente que vem do Instagram e ele chega e ele tem um atendimento muito bom na nossa empresa, ele já chega pronto para comprar. Eu mostro isso para vocês diariamente lá no perfil, tá? Então é isso que vocês têm que fazer, vocês têm que deixar o perfil de vocês para o cliente chegar pronto para comprar. Por quê, gente?
quando você investe na satisfação do cliente, quando você investe na satisfação do cliente, esse cliente ele vira seu vendedor. Esse cliente, ele compra automaticamente de você. E isso é a principal ferramenta da sua precificação, do seu lucro, do seu caixa, de tudo que envolve dinheiro na sua empresa. A satisfação do seu cliente. Tá? Se você hoje trabalha com ticket muito baixo, com margem baixa, se você tá nesse fluxo aqui, você não consegue fazer uma embalagem dessa aqui. Tô errada? Essa embalagem aqui é uma embalagem muito cara. Não vou mentir pra vocês. Muito cara. Mas, vou beber uma água aqui. Embalagem muito cara, que me dá um retorno absurdo. Gente, se vocês entrarem no meu perfil e olharem lá a aba clientes, o destaque clientes, os clientes fazem vídeos cinematográficos dessa caixa, como se aquilo fosse um estilo de vida. Nossa, eu estou recebendo os meus cartões, eu estou abrindo a caixa da PugMídias, tá? Isso aqui me dá um retorno, uma mídia orgânica absurda. Mas para eu fazer ela, eu precisei mexer aqui, ó, no meu caixa, certo? Porque, gente, como que eu tiro da minha empresa 10, 15 mil reais para fazer o investimento de uma caixa dessa aqui, que vocês sabem que sai, mas eu fiz essa caixa, eu produzi ela toda, vocês sabem que eu terceirizo, já falei para vocês sobre isso. Mas mesmo assim, essa caixa, para fazer, acho que 2.000 unidades, ela me custou 13 mil reais. Então, a caixa cara, me custou. Se eu fosse vender, quanto que eu venderia, certo? Então, mas me dá um retorno muito grande. Mas isso aqui é investimento na satisfação do cliente. Isso aqui é investimento no marketing da sua empresa, orgânico, naquele que a pessoa indica, que a pessoa fica encantada, que a pessoa... ela faz uma propaganda pra você, ela para o tempo dela pra fazer um vídeo pra você, abrindo a sua caixa, tá? Hoje, deixa eu contar pra vocês, eu sou convidada pra fazer vídeo com meus clientes. Meus clientes falam assim, vem aqui pra gente fazer um vídeo falando da marca que a gente criou. Porque eles querem que eu fale como foi a criação da marca deles, eles querem que eu faça com eles uma propaganda pra minha empresa. Então entendam como isso é importante, mas eu só consigo isso porque, gente, entrem lá no meu perfil, entrem lá, @PugMídias, entrem lá, no da gráfica, que vocês vão ver. Olha aquele perfil e vê o que ele passa pra vocês. Aquele perfil, ele não passa, não vai ter um post de promoção. Nunca fiz promoção na Pug, nunca. E eu não faço. Por quê? Promoção é você ensinar o seu cliente que seu produto não vale nada e que se ele chorar, você sempre vai dar um desconto e que você tá cobrando sempre mais do que você pode cobrar e ele vai sempre estar ali, ó, me dá desconto, 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 até você reduzir tanto que você perdeu a sua margem, tá? E aí você vai ensinar ele que ele pode fazer isso toda vez com você. E não só ele, como os amigos dele, como as pessoas que ele vai indicar pra você. E você fica nesse ciclo, tá? Eu vejo gráficas, eu acompanho alguns perfis, às vezes eu vejo que a gráfica vive numa eterna promoção. Só posta promoção. Então o que você ensina? Se um dia você posta um produto que não tá na promoção, a pessoa pergunta, vai ter promoção? Porque ela só quer comprar na promoção, você tá ensinando isso? Você tá ensinando desconto pra ela, que ela pode pedir o tanto que ela quiser, e aí você vai cair no mesmo ciclo novamente. E aí você vai achar que você precisa dar desconto para vender. E eu vou falar mais uma vez, entra lá no meu perfil, vê se existe uma promoção. E se vocês acham que a gente não vende, olha diariamente os stories que vocês vão ver. Olha as avaliações no Google, olha os posts de cliente, olha as indicações, vocês vão entender. Então não tem um desconto, mas o que eu faço? Eu aumento o valor percebido ali da minha empresa. E isso, gente, é difícil de fazer, tá? Com certeza, é muito difícil.
e falar assim pra mim: Letícia, mas tem uma concorrência desleal. Por que você concorre com eles? Por quê? Eu não concorro com quem vende cartão a R$70. Aqui em Goiânia tem um monte. Tem até na rua, placa no poste, assim, ó. 1000 cartões R$70. 1000 cartões R$100. BOPP com verniz localizado. Falta colocar um hot stamping lá por R$100. Eu não concorro com esse pessoal. Não concorro mesmo. Vai ter cliente que vai vir questionando e querendo preço? Vai. Mas quando eu tenho isso aqui muito bem documentado e, inclusive, documentado também a quantidade de conversão que eu tenho, eu consigo entender se o meu preço está legal ou se eu estou cobrando muito alto ou se está muito baixo. Por quê? Se eu ofereço meu produto para 10 pessoas e 4 pessoas compram, meu produto está com preço certo. Se eu ofereço para 10 pessoas e uma pessoa compra, meu produto está alto demais. Se eu ofereço para 10 pessoas e 8 pessoas compram, tá barato. Entendeu? Funciona basicamente assim. Então, você tem que entender sobre isso também para que você consiga ancorar os seus valores. Então, eu tenho cartões mais em conta, claro, porque o material é mais em conta. Então, quando o cliente fala assim, nossa, mas ele tá muito caro. Ok, você quer um mais básico? Ah, não, eu queria esse. Então, vamos fazer uma menor quantidade? Ah, mas mesmo a menor quantidade tá barato. Ou tá caro. Então, o que você vai fazer? O cliente não tem dinheiro para te pagar. Mas na maioria das vezes, eles ainda assim fecham. Porque eles querem ter a experiência de comprar com a gente, tá? E isso é muito importante, você mostrar que a sua empresa, ela tem uma experiência. Porque a guerra de preços, ela nunca vai ser saudável. Nunca, gente, ela nunca vai ser saudável. Eu criei esse perfil porque eu sei que as gráficas, elas têm um sentimento muito de concorrência, da concorrência é meu inimigo. Olha só, imagina comigo, quando a gente chega no shopping, a Gucci tá do lado da Louis Vuitton, que tá do lado da Coach, que tá do lado da Armani, que tá do lado da Prada. Nenhuma dá desconto e todas vendem. Elas são marcas, elas fazem desfiles juntos, elas fazem collabs, elas fazem, assim, produção para outra. E por que a gente tem que se tratar como inimigo? Isso não existe. Se a gente fortalece o nosso mercado, todo mundo ganha. Gente, vocês acham que se todo mundo cobrasse o mínimo por seus cartões, suas embalagens, as pessoas deixariam de comprar? Não deixariam. Mas a guerra de preços, ela acaba com o próprio mercado. E eu decidi que eu não entro nessa guerra de preços. E deu muito certo. Quando eu falei, chega, eu vou fazer o quê? Eu vou me descolar dessas gráficas. Eu vou me descolar. Porque eu não quero vender, ficar nesse ciclo. Eu não quero falir a minha empresa de novo. Eu não quero ter que demitir meus funcionários. Eu não quero passar necessidades básicas de não ter dinheiro para pagar meu aluguel. Eu não quero isso pra mim. Eu sou empresária porque eu quero viajar. E eu viajo muito. Eu quero viajar, eu quero comer nos melhores restaurantes, são coisas que eu gosto. Eu quero ter liberdade. Eu quero poder comprar as coisas que eu gosto. E se eu não posso fazer isso, por que eu sou empresária? Então é melhor eu ser CLT, que pelo menos eu vou trabalhar de segunda a sexta. Vou ter mais tempo pra minha família. Porque se você é como eu, você trabalha todos os dias. Eu trabalho todos os dias, mas isso nem me cansa. Porque eu gosto de trabalhar e eu gosto de sempre estar inovando, trazendo coisas novas, buscando, pesquisando, estudando. Isso faz parte do meu dia a dia. Mas por quê? Porque hoje eu sou bem recompensada por isso. Porque se eu não fosse, se eu passasse dificuldades como eu passava antes, isso seria frustrante pra mim. Eu estaria aqui agora, 9h30 por aí, né? 9h40 já, fazendo uma live pra vocês, totalmente frustrada. Ou nem estaria fazendo, certo? Porque eu não estaria tendo retorno disso. E o retorno mora aqui, ó, no seu caixa, na sua precificação, onde você alinha tudo isso aqui. E eu esqueci de falar pra vocês como é que vocês fazem pra entender o que você precisa. Vamos supor que você tá faturando aqui, ó, tipo 30 mil, certo? Com 100 ordens de serviço.
Você vai pegar esses 30 mil, dividido por 100, e você vai ver qual que é seu ticket médio, tá? Vai ser R$300. Você vai pegar tudo isso aqui, você vai somar, mais o seu prolabore que você quer tirar, mais o que você quer deixar em caixa, e você vai entender qual que é o custo por cada venda que você faz. Então, se tiver menor que R$300, você está levando prejuízo, tá? Tem que estar ou maior ou igual ou maior. Então, é assim que você faz uma precificação. Eu não posso falar para você cobrar R$200 no seu cartão se você está começando agora, se você não tem portfólio, se você não tem um perfil atrativo, se você não passa segurança para o seu cliente, porque tudo isso é um jogo, certo? Então, você não paga 30 mil reais numa bolsa que você compra na feira, jamais. Mas dentro da Louis Vuitton você paga, se você tiver. Mas entenda o que eu tô querendo dizer. As pessoas jamais vão pagar por algo que elas não enxergam valor. E aí você precisa trazer esse valor e se enxergar nessa posição. Pare de ser a menina ou menino da gráfica e seja a gráfica. E seja o dono, né? Seja o gestor da sua gráfica. Seja o CEO da sua gráfica. Que aí você vai conseguir elevar o valor que você cobra. Teve uma época na Pug, hoje eu tirei esses pacotes, tá? Porque eu gerencio todos, então eu faço questão dos de identidade visual. Mas teve uma época na Pug que eu tinha pacote assim, de 2.500 e o que eu fazia era 5.000. Você sabe quantos pacotes de 2.500 eu vendia? Nenhum. Porque eu colocava lá que o que eu fazia era 5.000, as pessoas queriam pagar 5.000 para eu fazer. E hoje eu tenho os 3 pacotes, começa no 2.500, vai para 5, depois vai para 7,5. Eu vendo dos 3, e eu gerencio e faço todos eles, com a mesma dedicação, que muda é o que eu entrego. E eu vendo os 3. Então isso é importante, você trabalhar a sua marca pessoal também, se mostrar, falar, ser influenciador da sua marca, mostrar confiança para o seu cliente. Isso é o que vai fazer você conseguir ter a sua gráfica rica, tá? Uma frase que eu quero deixar assim no coração de vocês é o seguinte: eu não desejo que vocês tenham uma gráfica sem problemas, porque isso é impossível. Uma empresa, ela nasce para resolver problemas. Mas eu desejo que vocês, quando tiver um problema, você olha para sua conta bancária e você pensa assim: eu não vou me estressar com isso não. Ou chega, devolve o dinheiro. Ou você fala assim: eu não preciso disso, dispensa esse cliente. É isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham o mínimo de saúde financeira para ter esse comportamento, porque aí a gráfica de vocês vai decolar assim, ó, porque você vai trabalhar mais feliz, com menos preocupação, você vai vender mais e melhor, tá? Então, gente, entenda, calcule todos os seus custos, divida pelo seu faturamento, pelo número de ordens de serviço que você faz. Sem dados, você não vai conseguir precificar direito, ok? Você vai dividir, você vai ter o custo médio que você precisa por cada serviço. Se o que você estiver cobrando estiver inferior, você está levando prejuízo. Você precisa aumentar a sua margem, ok? Então isso é muito importante você entender. Mas como que você aumenta valor? Através do seu perfil, boas fotos, boa comunicação, bom atendimento. Se você é aquela gráfica que fala problema pro seu cliente problema pro seu cliente no WhatsApp, ou se você fala mais onde é mais e mais onde é mais, você não sabe a diferença de ficarão e ficaram, vai ser muito difícil você demonstrar valor. Muito, muito difícil. Eu contratei minha prima para trabalhar com a gente essa semana e ela entrou e ela falou: nossa, como vocês são diferenciados. Ela trabalhava antes numa gráfica do meu tio. E ela virou e falou assim: nossa, como vocês são chiques, né? Diferenciados, até as palavras que vocês usam são muito diferentes. São muito chiques, né? Tudo é muito organizado. E aí eu falei pra ela, porque antes ela tinha me falado o seguinte, que como eu cobro a partir de 2.500 num projeto de marca, ela falou assim: nossa, lá os clientes reclamam de uma logo de R$80.
Aí eu falei assim, então tá vendo? É por isso que eles reclamam, porque tem funcionário falando problema, porque não tem um padrão de atendimento, você deixa seu cliente no vácuo, você atende ligação domingo, 10 horas da noite do seu cliente para falar com ele, para ele fechar. Depois que ele fecha, você até bloqueia as ligações dele para não atender. Então você não tem a estrutura de empresa, você não passa segurança, você não tem um padrão de atendimentos. Então fica difícil você querer cobrar. Então, assim, eu sei que é utopia se eu falar pra você, olha, se você tiver um serviço de identidade visual hoje na sua gráfica, você não pode cobrar menos de R$2.000. Porque eu sei o nível dos seus projetos, eu sei a qualidade que você entrega, eu sei o como você mostra eles na internet, não sei. Então, o que eu sei? Que existe gente vendendo a R$200. E eu sei que essas pessoas que vendem a R$200 não vendem metade do que eu vendo a R$2.500. Então, é muito importante essa parte de você saber mostrar o seu trabalho de forma que você consiga aumentar o seu valor, aumentar a sua margem, reduzir os seus custos e ter mais saúde financeira para sua empresa, para você poder realizar os seus sonhos, para você poder pagar uma escola melhor para seus filhos, para você poder viajar, para você poder comer num restaurante bom, tá? Porque você é empresário para isso. Você é empresário para ganhar dinheiro. Você não é empresário para trabalhar 24 horas por dia e não ver a cor do dinheiro, tá? Você é empresário para ganhar dinheiro. Então isso é muito importante, gente. Não esqueçam disso jamais, principalmente quando você estiver precificando. Lá na Pug, Nos comentários. lá na Pug, rapidinho, eu fiz o seguinte, de 2020 para cá, a gente diminuiu para metade. Exemplo, se a gente faturasse 30 mil, exemplo, né? E a gente tivesse 100 OS, a gente conseguiu reduzir isso aqui para 50 e aumentou o faturamento para 40. Hipoteticamente, a gente está ganhando muito mais dinheiro agora, porque a gente aumentou os nossos valores e diminuiu a quantidade de serviço. Às vezes você quer colocar produto, vender, e não tá vendo se aquilo tá te dando lucro ou prejuízo. Quando você documenta isso aqui, você vê a quantidade de pedido que você tá fazendo, o que você tá faturando, você vai entender se você tá lucrando ou se você tá levando prejuízo. A Maria colocou, eu entreguei um projeto de marca hoje por 140. Maria, eu vou te matar. Tô brincando. Eu entendo esse processo, mas saiba que hoje eu estou vendendo um projeto que talvez é semelhante ao seu por 2.500. Eu tenho outro de 5.000 e eu tenho outro de 7.500. O que mudou? O que eu estudei para entregar esse projeto, tá? Saiba que existe muito mais. Hoje eu ainda não cheguei no valor que eu quero, porque onde eu fiz curso, que foi na agência Ana Couto, que eu passei, fiz vários cursos dela lá, ela cobra R$400 mil. Então sempre tem mais. Não limite vocês. Não olhe para vocês e fale assim, o meu cliente ele não vai pagar por isso aqui. Não compare o bolso de vocês com o bolso do seu cliente, tá? Às vezes você olha e fala assim, meu cliente não vai pagar R$500 para fazer uma marca comigo. O seu cliente pagaria até 1.000, 2.000, 3.000, porque você tá olhando pro seu bolso. Talvez você não tenha R$300 para pagar numa marca, você não tem R$1.000 para pagar numa marca, e aí você acha caro o seu próprio trabalho. Mas pro seu cliente isso é um dinheiro que não faz diferença. Eu trabalho hoje com clientes nesse nível, que se eu cobrar tipo 15 mil ele tem dinheiro para pagar. Mas ainda tô lá no 5, 7,5, né? Tô chegando lá, daqui a um tempo eu tô chegando lá. Então, não compare o seu bolso com o bolso do seu cliente, tá, gente? Regra número 1 das vendas. Você já viu como que o cliente numa loja de luxo trata você? O vendedor, desculpa, ele trata você? Por quê? Ele não compara o bolso dele, que não tem condição de comprar os produtos que estão lá naquela loja expostos, com o bolso do cliente. Ele sabe que o cliente que está entrando naquela loja, ele tem condição, tá? A Shirley disse, eu penso isso, sempre acho que não vão pagar, tá vendo, Shirley? Porque às vezes você está olhando para o seu bolso, para a sua dificuldade, e não para o que o seu trabalho realmente vale. Gente, pensa comigo aqui,
Só vou dar esse exemplo. Eu vendo uma sacola ali, 1.000 sacolas por R$5.000, tá? Um exemplo. Gente, o que é R$5 para um produto que as pessoas vão tirar foto, para uma coisa que vai ser uma propaganda da sua marca, ambulante por todo quanto é lugar. Então eu vendo isso pro meu cliente. Não vendo uma sacola, tá? Eu vendo o marketing que ele vai ter, a sensação que o cliente dele vai sentir, tá? Isso que eu vendo. Logo, eu começo a achar R$5 barato, 5.000 barato, tá? Marca. O que é R$5.000 para você ter a sua comunicação toda estruturada? Você ter ali a sua paleta de cores adequada, a sua marca super coerente com aquilo que você faz, a marca, o rosto da sua empresa, certo? A primeiro ponto de contato do seu cliente. Como é que você quer que seu cliente veja o valor na sua empresa se você não tem uma marca alinhada? É isso que eu vendo pro meu cliente. Eu não vendo logotipo. Eu não vendo logo mais cartão R$100. Eu não vendo isso. Eu vendo o posicionamento dele. Eu vendo os benefícios que ele vai ter quando ele me contratar. E ele consegue enxergar isso e ele paga, tá? Essa semana o cliente falou o seguinte pra mim. Ele falou assim, não, eu fiz vários orçamentos, mas eu vi gente cobrando R$500. Aí eu peguei e pensei, não, mas se a Letícia cobra no mínimo 2.500, esse de 500 ele não vai me entregar o que eu preciso. Entende? Olha a diferença. O seu preço, ele te posiciona também. Então, se você está acostumado a vender pedidos de R$60, R$50, R$30, R$40, como é que você quer chegar no seu cliente e pá, 5.000? Tem jeito, é muito longe. Então hoje para você fazer um material na Pagmídias, o mínimo é R$50. Letícia, eu quero fazer uma impressão na sua minota, R$50. Senão você procura uma copiadora para fazer. Não sou copiadora, não faço apostila, não faço cópia, entendeu? É R$50, porque a minha operação hoje, os meus custos que são altos, exigem isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho isso aqui um pouco elevado pela quantidade de pedidos, mas como eu entendo os processos gráficos, eu consigo economizar na compra, eu consigo economizar no valor, então eu consigo aumentar o meu lucro. Exemplo, eu não pego e terceirizo uma sacola 100%, ou seja, pego ela a 3 e vendo ela a 5. Não, eu cobro 5 e gasto 2,5, 2.800 para fazer, entendeu? Porque eu consigo entender os processos. Então hoje, em vez de ir numa gráfica terceirizada e comprar os cartões, eu monto a minha grade. Eu terceirizo a rodagem da grade e em vez de eu pagar R$100 em cada cartão, eu pago 800 na grade inteira com 30 cartões. Então eu consigo reduzir muito os meus custos. Como? Com uma quantidade maior de pedidos. E isso você vai conseguir fazer quando você souber mais de gráfica, mas enquanto isso você vai construindo a sua base, construindo ali um bom relacionamento com a sua audiência, mostrando que você sabe o que você faz, mostrando que você não é simplesmente uma gráfica que vai jogar a arte dele lá e você vai entregar um bom trabalho. Embalagem, você vai colocar a sua embalagem o mais lindo possível que você puder. Precisa dessa aqui? Não, eu não comecei com essa, tá? Não comecei com essa é a minha embalagem agora. Eu não comecei com ela. Mas quando eu passava, aqui em Goiânia tem um setor que chama Campinas, que vende um monte de coisa, embalagem e tal. Eu pegava o cartão na gráfica, passava em Campinas, comprava uma caixinha de papelão bonitinha, batia carimbo, amarrava uma fitinha, colocava uma tag, verniz total que eu tinha feito, uma tagzinha pequenininha e entregava pro meu cliente. Só isso ele já amava. Fazia uma cartinha de agradecimento, que até hoje eu faço, e entregava. Só isso eu já consegui ganhar o coração de muita gente. Então isso é o mínimo que você tem que fazer se você quiser aumentar o seu preço. Então, gente, é o seguinte, nota que o tema da live é caixa, lucro e precificação. Eu comecei falando o que você precisa fazer para fazer a sua precificação,
para que você tenha caixa e lucro na sua empresa. Mas nota que eu comecei a falar de outras coisas, porque essas outras coisas, elas também vão interferir no seu preço, que vão interferir no seu lucro, que vão interferir no seu caixa. Tudo é um ciclo dentro da sua marca, tudo. Então enxerga a sua empresa como uma empresa de fato, comece a investir na satisfação do seu cliente para que ele diminua seu custo fixo aqui, ó, aumentando os seus pedidos e reduzindo ali seu investimento diário para ter ele, tá? E ele vai te trazer mais clientes de uma forma muito mais assertiva, porque ele vai indicar. E já viu o cliente que vem indicado? Compra, indica, compra de novo, indica mais, compra de novo, indica mais. Se você não investe aqui, se você começa a entregar um péssimo trabalho porque você está vendendo demais e você não tem dinheiro para investir aqui, ó, na sua operação, nos seus funcionários, o que acontece? Isso aqui, ó, vai lá no fundo e aí você começa a nem ter mais clientes. Então, o preço baixo, ele nunca vai ser bom para você. Nunca. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas, porque eu tive muitos pedidos por conta do horário no domingo. Então, comentem lá pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês querem outra nesse estilo, que eu vou trazer mais pra vocês e tentar passar o máximo de conhecimento possível pra vocês, tá? Logo depois dessa live ela vai sair do ar, porque como eu disse, eu falei muita coisa aqui e eu quero valorizar quem tá no ao vivo comigo, mas eu vou deixar ela salva 24 horas para vocês reverem, para vocês anotarem tudo que eu falei, né? Que é preciso vocês terem aí muito bem especificado e vocês puderem tirar o máximo de informações, porque realmente tudo que eu falei aqui, gente, é o que eu vivo, é o que eu faço e é o que vai fazer a diferença no seu lucro, no seu final do mês, no seu caixa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estar aqui comigo agora. Maria falou gratidão por compartilhar seu conhecimento. A Laura tá aqui também. A Shirley falou muito bom. Obrigada, gente, por estarem comigo nesse domingão aqui, 10 horas. Deixaram de ver o Fantástico pra me ver. Eu tô me sentindo muito importante. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Beijinho.